Pessoal, dando continuidade aqui, se você observar no grupo fonte ou no grupo alinhamento, tem um botãozinho aqui no canto inferior direito que serve para acessar a caixa de diálogo de formatação de célula, tá certo? Então, através dessa caixa de diálogo, você tem todas as opções de formatação de número, alinhamento, fonte, borda, preenchimento e assim por diante. Então, se você preferir, você pode acessar os recursos de formatação por aqui. Eu vou mudar aqui na coluna E e na coluna F a formatação das datas, tá? Então, selecionei o intervalo, vou lá no botão que é o inicializador da caixa de diálogo, no grupo fonte, clico, venho aqui na guia número, data, e aí eu vou escolher o padrão de formatação de data da minha preferência. Então, o interessante nessa caixa de diálogo é que ela apresenta recursos que não estão disponíveis na barra de ferramentas, tá? Então, selecionei aqui o padrão que eu quero utilizar, então ok, ele altera a formatação para mim. Uma outra ferramenta bastante importante é o recurso formatar como tabela. Esse recurso ele tem alguns padrões de formatação pré-definidos. Então você vem aqui no grupo estilo, formatar como tabela, escolhe o padrão de formatação da sua preferência. Se a sua tabela tem cabeçalhos, você vai deixar marcada essa opção, dá um OK, e ele formata a tabela para você. Tá ok? Observe que ele adiciona filtros na sua tabela, você pode utilizar para resumir os dados. E aí toda vez que você clicar em cima dessa tabela com essa formatação, o Excel ele vai exibir uma guia na barra de ferramentas. Essa é a guia design de tabela, tá? É importante lembrar que essa guia ela só aparece quando você clica em cima da tabela. Isso é o que a gente chama de guia contextual. Então, através da guia design, você consegue habilitar e desabilitar recursos dessa tabela e alterar o estilo da tabela. Então, eu tenho aqui a opção linha de cabeçalho, que eu posso colocar ou tirar. Linha de totais, então se eu habilito, observa aqui que ele me dá uma linha com os totais, tá certo? Inclusive eu consigo alterar a operação que está sendo realizada aqui. Então eu posso usar a opção média, contagem, máximo, mínimo, soma. Você escolhe o que você prefere. Linhas em tiras, ele dá destaque na tabela colocando uma grade dentro da tabela, né? Primeira coluna, essa opção serve para dar um destaque em negrito na primeira coluna. Última coluna, essa opção dá destaque em negrito para a última coluna. Colunas em tiras, coloca linhas de grades nas colunas. E o botão filtrar que você pode habilitar e desabilitar também. Então, se eu quiser alterar o estilo da tabela, é só clicar nessa seta. E aí eu vou passando o mouse por cima dos estilos e eu consigo ver como é que vai ficar. Se você utilizou o recurso formatar como tabela, pode ser que algumas funções específicas do Excel não funcionem nessa tabela. Então é importante ter isso em mente. Por exemplo, o recurso subtotal. Se eu quiser criar um subtotal aqui, eu não vou conseguir, tá certo? Isso porque o Excel ele aplica uma série de propriedades nessa tabela que impedem que esses recursos funcionem depois. Então, se eventualmente você aplicou esse recurso e você quer remover, você vai fazer o seguinte: aqui na guia design mesmo, você tem a opção converter em intervalo. Essa opção ela remove essas propriedades que vão impedir que alguns recursos funcionem, tá ok? Então é só você vir aqui em converter em intervalo. Ele vai perguntar se você deseja converter a tabela em intervalo normal. Você vai clicar em sim e aí a tabela volta para o padrão convencional do Excel. Então, com relação aos recursos de formatação, daria para falar muito mais sobre esse assunto, mas eu acredito que se você explorar as opções do Excel, você consegue utilizar os demais recursos sem muitas dificuldades. Então a gente vai parar por aqui e até a próxima aula.